Olá, meus irmãos, tudo bem? Quero te convidar e te exortar, instruir a separar um tempinho no seu dia para meditar na palavra do Senhor. Às vezes ficamos com tantas coisas no nosso dia a dia, com tantas rotinas, com tantas coisas a fazer e deixamos passar o que é primordial na nossa vida, que é termos um tempo de comunhão com o Senhor. Então, queria te convidar a separar alguns minutos, ter um tempo de comunhão com o nosso Deus, ter o seu culto particular, o seu culto pessoal e meditar na palavra dele. Nosso texto hoje está lá em Êxodo, capítulo 34, do versículo 18 até o versículo 28. Então, Êxodo 34, do 18 ao 28. Dê uma paradinha aí nesse vídeo, leia o texto na sua casa e depois nós vamos meditar brevemente aqui em alguns poucos minutos sobre o que diz essa passagem. Deus está repetindo a Moisés as suas ordens, aquilo que Moisés tinha ouvido da primeira vez que esteve no monte, porque Moisés quebrou as tábuas, você lembra disso, quando desceu e encontrou o povo sacrificando e festejando, celebrando ao bezerro de ouro. Moisés então quebrou as tábuas, Deus manda ele subir novamente e vai dar novamente para ele aquelas mesmas instruções. Ele não muda, ele fala exatamente as mesmas coisas. E Moisés registra novamente, ou ele lavra duas tábuas de pedra para ser mais preciso, sobe ao monte e Deus escreve ali nessas tábuas. E aqui esse trecho, ele fala sobre as festas. Ele fala sobre a festa dos pães asmos, depois ele fala sobre, no versículo 18, né, até o versículo 20. Depois ele fala aqui sobre o sábado, no versículo 21, a festa das semanas ou primícias, a partir do versículo 22. E ele vai falar um pouco sobre isso. Eu quero chamar a sua atenção que essas festas são aqui repetidas por Deus e elas têm um propósito: celebrar o Senhor, celebrar o que Deus fez por eles, celebrar quem Deus é. E eu fiquei pensando um pouco sobre como muitas vezes nossa mente se apega àquilo que é ruim. Lembramos facilmente de um evento do passado que nos magoou. Lembramos facilmente de o que alguma pessoa disse que nos deixou chateados, ou que nos contrariou. Lembramos facilmente de um dia que tudo deu errado e que a gente tentou fazer alguma coisa e nada deu certo. Mas nem sempre celebramos as vitórias, talvez as pequenas vitórias do dia a dia. Nem sempre lembramos de como Deus nos abençoou em determinada situação, de como ele foi bondoso conosco, misericordioso conosco, como às vezes coisas pequenas do nosso dia a dia podemos perceber o cuidado de Deus conosco, a sua mão cuidando, sua misericórdia, a sua graça, o seu amor sendo derramado sobre nós. Tendemos a nos fixar nas coisas negativas e ruins, e talvez isso seja até um exercício de autopreservação do ser humano, mas o fato é que deveríamos também nos lembrar: Deus nos tirou do Egito, Deus nos tirou da escravidão, Deus nos trouxe para perto de si. Ele nos conduziu ao longo de toda essa jornada, está nos conduzindo até a terra, até Canaã celestial, até a terra prometida. Ele separou um dia, o sábado, e aqui nós hoje usamos o domingo como o dia do Senhor, para termos uma íntima comunhão com Ele. Então, tudo isso são coisas que Deus tem feito em nossas vidas e tem nos proporcionado. E devemos celebrar o Senhor, celebrar por quem Ele é. Ele é o Deus poderoso, gracioso, maravilhoso, todo-poderoso, grandioso e excelso. E mesmo assim, Ele sendo tão grande, o Senhor do universo, o Rei de todo o universo, Ele está em nós, estamos unidos com Cristo. O Espírito Santo habita em nós, percebe? Podemos celebrar a Deus por quem Ele é. E também celebrar a Deus pelo que Ele fez. Cristo Jesus veio a este mundo e morreu naquela cruz. Ressuscitou ao terceiro dia, e nós não tínhamos nenhum mérito nisso, foi Ele que fez pela sua livre vontade, pela sua graça. Mas não somente isso, Ele enviou o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele tocou nos nossos corações, nos transformou numa nova criatura, nos regenerou, nos traz uma esperança viva que um dia seremos glorificados e cada dia vai nos santificando nessa direção. Percebe? Podemos perceber tantas coisas que Deus tem feito em nós, mas às vezes gastamos mais tempo murmurando, reclamando, chateados, olhando para as coisas ruins e negativas que estão ao nosso redor e perdemos de vista a maravilha
que Deus está fazendo hoje, o milagre de Deus diário. Temos vida, temos respiração, temos condições de estar caminhando, trabalhando, falando, tantas outras coisas. O apóstolo Paulo fala em Atos capítulo 17, que Deus não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, porque tudo que nós temos. E ele fala, a vida, a respiração e tudo mais vem do Senhor. Por que então ele vai concluir? Por isso é que nós nele vivemos e nos movemos e existimos. Percebe? Está lá em Atos capítulo 17, depois você procura aí. Tudo que nós temos, a respiração e a vida, tudo mais vem do Senhor. Então sejamos gratos, festejemos, celebremos ao Senhor pelo que Ele tem feito no nosso meio, por quem Ele é, porque Ele se revela a nós, porque Ele fala conosco. O finalzinho do texto fala assim, versículo 27, disse o Senhor a Moisés, escreve essas palavras, conforme o teor destas palavras, porque que tenho feito um pacto contigo e com Israel. Moisés esteve ali 40 dias, 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, escreveu nas tábuas do pacto os 10 mandamentos. Além de tudo isso, Deus se revela a nós. Deus nos mostra a sua vontade. Ele fala conosco. Deus fala conosco através da sua palavra. Quando a lemos, quando o buscamos, quando meditamos nessa palavra, é Deus falando conosco. E o seu Espírito que habita em nós nos conduz ao entendimento da sua palavra. Tudo que temos, tudo que somos, pertence ao Senhor. Celebre ao Senhor. Festeje ao Senhor por quem Ele é e pelo que Ele fez. E assim, vivamos uma vida de gratidão, de louvor, de alegria na presença do Senhor. Da alegria da salvação que enche os nossos corações. E que Deus nos abençoe. Amém.